Boa noite, meus irmãos. Que a paz e o amor do nosso Senhor Jesus Cristo possa envolver a cada um de nós. Vamos dar início a mais uma reunião de estudo e tratamento espiritual desta noite. E antes da nossa prece inicial, vamos ouvir através da nossa irmã Márcia Pinto a página de hoje. Boa noite, meus irmãos, que a paz de Jesus esteja com todos. A página de hoje é do livro Antologia Mediúnica do Natal, de Casimiro Cunha, uma psicografia de Francisco Cândido Xavier. Bilhete de Natal. Meu amigo, não te esqueças, pelo Natal de Jesus, de cultivar na lembrança a paz, a verdade e a luz. Não ouvides a oração, cheia de fé e de amor, por quem passa sobre a terra, encarcerado na dor. Vai buscar o pobrezinho e o triste que nada tem, o infeliz que passa ao longe, sem o afeto de ninguém. Consola as mães sofredoras e alegra o órfão que vai pelas estradas do mundo, sem os carinhos de um pai. Mas escuta, não te esqueças, na doce revelação, que Jesus deve nascer no altar do teu coração. Agradecemos a nossa irmã Márcia Pinto pela leitura da página. Vamos agora, meus irmãos, unir os nossos pensamentos e os nossos corações até Deus nosso Pai e a Jesus. Deus, Pai de amor e bondade e misericórdia, Jesus, divino amado Mestre, agradecemos, Senhor, por mais uma vez estarmos aqui reunidos em Seu nome, para iniciar a nossa reunião de estudo e tratamento espiritual. Rogamos, Senhor, que Tu possas abençoar cada um de nós. Abençoe também, Senhor, a todos os irmãos da casa de Isaac Lima, seus familiares, amigos. Rogamos, Senhor, que o Teu amor e a Tua paz, a Tua luz possa envolver aos nossos irmãos enfermos que se encontram em hospitais, em seus lares, aonde estiverem, Senhor. Rogamos também pelos nossos irmãos que se encontram nas ruas, sem um teto, sem um alimento, pelos médicos, Senhor, enfermeiros, pelos irmãos que estão desencarnando, Senhor. Ampare, Senhor, a todos os necessitados. Enfim, Senhor Jesus, ampare a humanidade, que assim seja. Meus irmãos, o estudo da noite de hoje está na página Meditando o Natal de Emmanuel. Natal, alegria luminosa do Cristo. E quem fará esse estudo para nós na noite de hoje será nossa irmã Isilda Val. Muita paz, meus irmãos. Boa noite, meus irmãos. Que a paz de Jesus envolva cada um de nós e possamos, na noite de hoje, nos envolver nas bênçãos que esta época do ano faz vibrar em nossos corações. Apesar dos momentos difíceis em que estamos vivendo, onde muitos se encontram desanimados, desesperançados, passando por situações de perdas de pessoas queridas, de privações, de problemas de saúde, precisamos refletir sobre tudo isso e sabermos, apesar de tudo, ser gratos pela nossa vida, pelas oportunidades que temos de continuar a nossa caminhada evolutiva, né? Compreendendo que todos os acontecimentos que nos envolvem têm uma causa justa, como muito bem nos ensina essa doutrina bendita, né? Que nos esclarece e consola. Embora muitos digam que não temos nada para comemorar,
que o ano de 2020 tem sido o pior de suas vidas, talvez seja exatamente por isso que precisamos meditar o Natal e compreender que, na verdade, a data simbólica criada para comemorarmos o nascimento de Jesus, né, que é o nosso modelo e guia, na verdade tem sido a época em que mais temos nos envolvido com as futilidades comerciais que a mídia tem nos empurrado, esquecendo-nos do verdadeiro motivo da comemoração. Talvez esse seja um momento propício para podermos meditar o verdadeiro significado desta época, estando assim mais introspectivos neste momento de distanciamento e verdadeiramente receptivos ao nascimento de Jesus em nós. É preciso nós entendermos que com o nascimento de Jesus se estabelece uma comunhão direta do céu com a terra. Jesus nos oferece, através dos seus exemplos e das suas palavras, toda a grandeza do seu amor, da sua sabedoria e da sua misericórdia. E ele deixa-nos a sua boa nova, o seu evangelho de amor para nos dar o norte em nossas vidas, para nos aprimorarmos como espíritos. Então Jesus, ele foi a manifestação do amor de Deus, a personificação da sua bondade infinita. E por isso precisamos meditar o Natal, refletir diante dessa data tão significativa para a história da humanidade. Nunca existiu ninguém que se equiparasse a ele. Jesus, ele é tão grande que ele dividiu a nossa história. Todos os registros históricos, eles foram celebrados antes e depois do seu nascimento. Daí nós podemos concluir a importância da sua vida entre nós. Então, meus irmãos, precisamos fazer uma análise particular do significado do Natal para cada um de nós e de que maneira essas reflexões podem nos auxiliar no decorrer das nossas vidas. Não apenas nessa época do ano, né, onde estamos naturalmente envolvidos em melhores vibrações, mas em todos os momentos, fazendo de nossas atitudes uma verdadeira celebração do nascimento de Jesus. E aí nós vamos encontrar uma passagem no Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo 10, 11 e 12, a narração do acontecimento do nascimento de Jesus, sendo anunciado aos pastores de Belém por um mensageiro celeste. E essa mensagem nos diz o seguinte: Eis que vos trago uma boa nova de grande alegria. Na cidade de Davi, acaba de vos nascer hoje o Salvador, que é o Cristo Senhor. Glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens de boa vontade. Analisando então essa passagem, nós podemos observar que quando o mensageiro celeste ele diz acaba de vos nascer, é nesse vos nascer que está toda a importância do Natal. É preciso entender que Jesus nasceu para mim, que não se trata de um fato histórico de caráter genérico, mas é um acontecimento que particularmente me diz respeito, que me atinge, me afeta. É muito comum nós ouvirmos as pessoas dizerem que Jesus morreu para nos salvar, ou que veio nos redimir dos nossos erros, quando na verdade a obra redentora de Jesus ela só tem início e eficácia quando ela é individualizada, quando nós a tomamos para nós e procuramos vivenciá-la. Porque enquanto nós a considerarmos uma obra difusa e esparsa, né, que abrange a generalidade dos homens, ela nada vai representar de positivo e verdadeiramente concreto em nossas vidas. Porque ver em Jesus o Redentor da humanidade e encará-lo como meu Redentor pessoal são coisas bem diferentes.
e tem consequências e efeitos bem diversos na vida de cada um de nós. Porque a redenção, ela é uma obra de educação íntima. Ela tem que partir da parte para o todo, do indivíduo para a coletividade, e não da coletividade para o indivíduo. A transformação social, ela só vai acontecer com a soma das transformações pessoais. Por isso é preciso individualizar o Natal, tomando cada um esse acontecimento num sentido particular e restrito. Nós independemos da sociedade nessa questão. Devemos agir por nós e para nós, porque dessa maneira nós estaremos também contribuindo para o bem geral e coletivo. Então, pensando na nossa evolução particular, não devemos esperar ou aguardar que essa obra redentora se ajuste à evolução da sociedade. O momento de cada um, ele é muito particular, se acha revestido de cunho pessoal. Não podemos esperar que o outro se transforme para que possamos nos transformar também. A hora da transformação é individual. Só assim nós vamos avançar e evoluir de fato, onde, através do exemplo, nós daremos um impulso certo e seguro no progresso de todos. Enquanto nós esperamos que o ambiente ele se modifique e nos possibilite oportunidade de melhorarmos as nossas condições espirituais, essa oportunidade nunca chegará. Então, o dia de iniciarmos a obra da nossa libertação, indo ao encontro do Redentor, é hoje. Ela está no presente. Não convém que nós adiemos essa tarefa, visto que só depende de cada um de nós e que o Cristo ele também espera por nós, confia em nós para essa empreitada. Nós vamos observar no livro Antologia Mediúnica do Natal, Emmanuel nos trazendo através de Chico Xavier uma mensagem muito bonita, né, que fala sobre meditando o Natal. E essa mensagem nos fala o seguinte: na exaltação do Natal do Senhor, acalentemos nossa fé em Jesus, sem nos esquecermos da fé que Jesus deposita em nós. Não desceria o Senhor da comunhão com os anjos sem positiva confiança nos homens. É por isso que da manjedoura de simplicidade e alegria, a cruz da renunciação das criaturas convida pescadores humildes ao seu ministério salvador e transforma-os em advogados da redenção humana. Vai ao encontro de Madalena, possuída pelos adversários do bem, e converte-a em mensageira de luz. Chama Zaqueu, mergulhando no conforto da posse material, e faz dele o administrador consciente e justo. Não conhece qualquer desânimo ante a negação de Pedro, e nele edifica o apóstolo fiel que lhe defenderia o evangelho até o martírio e a crucificação. Não se agasta com as dúvidas de Tomé e eleva-o à condição de missionário valoroso que lhe sustenta a causa até o sacrifício. Não se sente ofendido aos golpes da incompreensão de Saulo, o perseguidor, e visita-o às portas de Damasco, investindo-o na posição de emissário de sua graça, coroado de claridades eternas. A fé e o otimismo do Cristo começaram na descida à estrebaria singela e continuam até hoje, amparando-nos e redimindo-nos dia a dia. Assinalando assim os júbilos do Natal, recordemos a confiança do Mestre e afeiçoemo-nos à sua obra de amor e luz, tomando por marco de partida a nossa própria existência. O Senhor nos conclama a tarefa que o Evangelho nos assinala,
Nos primeiros 3 séculos de cristianismo, os discípulos que lhe ouviram a celeste revelação levantaram-se e serviram-no com sangue e sofrimento, aflição e lágrimas. Que nós outros estejamos agora dispostos a consagrar-lhe igualmente as nossas vidas, considerando o crédito moral que a atitude dele para conosco significa. Aprendamos, trabalhemos e sirvamos, até que um dia, qual aconteceu ao velho Simeão da Boa Nova, possamos exclamar ante a presença divina: Agora, Senhor, despede em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque em verdade meus olhos já viram a salvação. Que mensagem linda Emmanuel traz para nós, para as nossas reflexões. Jesus espera por nós, e se antes os seus discípulos serviram-no com sangue e sofrimento, com aflições e lágrimas, hoje nós só precisamos permitir que ele nasça em nossos corações. A nossa luta é íntima contra as nossas imperfeições. Não precisamos mais ser sacrificados para afirmar o nosso amor a Jesus. Apenas precisamos perseverar e ser fiéis ao seu evangelho de amor, despertando assim as nossas consciências para esse amor sublime que foi ensinado e exemplificado por ele. A mensagem nos mostra que Jesus perseverou e mesmo diante das imperfeições daqueles com os quais encontrou, ele não desistiu de nenhum, acreditou e esperou por cada um como espera por cada um de nós. Joana de Ângeles costuma dizer que todo aquele que encontrou Jesus nunca mais foi o mesmo. Diz que pessoas viram-no passar, mas quem o encontrou mudou completamente. E aí, no livro Em Torno do Mestre, pelo Espírito Vinícius, nós vamos encontrar, com admirável criatividade, uma análise do significado e do contexto do nascimento do Cristo, exatamente com essas personalidades utilizadas na mensagem de Emmanuel, onde o autor ele se utiliza da entrevista como um recurso literário, tendo como referência o registro evangélico que está em João, capítulo 1, versículo 12 a 14. E esse registro fala o seguinte: O Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade, e vimos a sua glória como de unigênito do Pai. Mas a todos os que o receberam, aos que creem em seu nome, deu ele o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram do sangue nem da vontade do homem, mas sim de Deus. Então, baseado nessa passagem, Vinícius faz a entrevista com as 7 personalidades do Evangelho. E aqui nós observamos 2 personalidades que não foram usadas na mensagem de Emmanuel, mas que também têm relatos muito importantes do nascimento de Jesus. E aí, na entrevista, ele começa assim: Perguntemos a Paulo de Tarso onde e quando Jesus nasceu. Ele nos dirá: Foi na estrada de Damasco, quando eu, então intolerante e fanatizado por uma causa inglória, me vi envolvido na sua divina luz. Dali por diante, já não sou eu mais que vive, mas o Cristo é que vive em mim. Indaguemos de Madalena, onde e quando nasceu Jesus? Ela nos informará. Jesus nasceu em Betânia, certa vez em que sua voz ungida de pureza e santidade despertou em mim a sensação de uma vida nova, com a qual até então jamais sonhara. Ouçamos o depoimento do Pedro sobre a natividade do Senhor, e ele assim se pronunciará: Jesus nasceu no átrio do Paço de Pilatos, no momento em que o galo, cantando pela 3ª vez,
acorda minha consciência para a verdadeira vida. Daí por diante, nunca mais vacilei diante dos potentados do século, quando me era dado defender a justiça e proclamar a verdade, pois a força e o poder do Cristo constituíram elementos integrantes do meu próprio ser. Chamemos à baila João Evangelista e peçamos nos diga o que sabe acerca do Natal do Messias, e ele nos dirá: Jesus nasceu no dia em que meu entendimento, iluminado pela sua divina graça, me fez saber que Deus é amor. Dirijamo-nos a Zaqueu o publicano, e eis o seu testemunho. Jesus nasceu em Jericó, numa esplêndida manhã de sol, quando eu, ansioso por conhecê-lo, subi numa árvore, à beira do caminho por onde ele passava, contentando-me com o ver de longe. Eis que ele, amorável e bom, acena-me dizendo: Zaqueu, desce, importa que me hospede contigo. Naquele dia entrava salvação no meu lar. Interpelemos Tomé, o incrédulo, quando e onde nasceu o Mestre. E ele, por certo, retrucará: Jesus nasceu em Jerusalém, naquele dia memorável e inesquecível em que me foi dado testificar que a morte não tinha poder sobre o Filho de Deus. Só então compreendi o sentido de suas palavras: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Apelemos finalmente para Dimas, o bom ladrão, onde e quando Jesus nasceu. Ele nos informará: Jesus nasceu no topo do Calvário, precisamente quando a cegueira e a maldade humanas supunham aniquilá-lo para sempre. Dali, ele me dirigiu um olhar repassado de piedade e de ternura, que me fez esquecer todas as misérias deste mundo e antegozar as delícias do paraíso. Desde logo sentiu em mim e eu nele. Verificamos aqui nas respostas transmitidas pelos entrevistados que o nascimento do Cristo, o local e a data representam efetivamente o exato momento do despertar de suas consciências para a verdadeira vida. E aí, refletindo nas palavras de Joana de Ângeles, será que nós já encontramos Jesus? Ou apenas o vimos e deixamo-lo passar? Porque Jesus ele tem esse poder. Como nós vimos nas mensagens que acabamos de ler, ele provocou uma completa transformação naquelas personalidades que cruzaram seu caminho, que antes desse encontro, como nós, eram também pessoas normais, cheias de imperfeições, mas que se permitiram encontrar Jesus e fizeram assim as transformações necessárias para a sua evolução e também, consequentemente, para a evolução da humanidade, Porque eles se tornaram exemplos que devem ser seguidos e compartilhados com o intuito de nos melhorarmos. Por isso, devemos nos questionar onde e quando nasceu Jesus para nós, pois sabemos que a nossa evolução nesse mundo, ela não está à mercê do acaso. Temos uma orientação. Jesus está no leme, como caminho, verdade e vida, e sabemos que ninguém vai ao Pai senão por Ele. Mas precisamos permitir que Ele nasça em nossos corações, pois Ele aguarda a cada um de nós. Então, meus irmãos, toda a magia do Natal resulta da sua individualização. É o nascimento de Jesus em cada um de nós que deve receber e concentrar em si mesmo esse advento, devendo considerá-lo como um caso pessoal. Aqueles que ainda não sentiram em seu interior a influência do Espírito do Cristo, na verdade ignoram que ele nasceu, porque nós só sabemos das coisas de Jesus por experiência própria.
Só depois de ter nascido em nossos corações é que chegamos a entendê-lo, assimilando em espírito e verdade o seu verbo incomparável. Permitir que Jesus nasça em nossos corações é vivermos de acordo com os seus ensinamentos, fazendo dos nossos atos uma concordância com as nossas palavras, olhando para o mais necessitado como um irmão que não podemos deixar à própria sorte, fazendo assim a parte que nos cabe na obra da criação. Então, o Natal do Divino Mestre, ele é um fato que se repete todos os dias. Foi de ontem, é de hoje, será de amanhã e de sempre. Então, pelo menos nesta noite, meus irmãos, paremos um pouco as nossas aflições, reunamos a nossa família e façamos o Evangelho no lar. Convidemos Jesus, o aniversariante, e oremos a Ele em agradecimento, rogando por todos aqueles que se encontram em situações mais delicadas e necessitadas de amparo. Somente depois, façamos então a distribuição dos presentes, a nossa festa doméstica, mas permanecendo em nossos lares, porque sabemos que o aniversariante vem visitar a nossa família. Celebremos com ele o dia mais glorioso da humanidade. Um Feliz Natal e um próspero ano para todos nós. Muita paz, meus irmãos. Nós agradecemos a nossa irmã Isilda Val pelas reflexões que ela nos trouxe nesta noite. Obrigada, Senhor Jesus, por esses momentos em que passamos aqui. Senhor, que o nascimento do Teu amor seja sentido em todos os corações neste Natal e em todos os outros dias. Obrigada, Mestre amado. Meus irmãos, vamos continuar em sintonia com a espiritualidade, juntamente com o nosso mentor da nossa casa, Isaac Lima, para realizarmos o passe à distância, ouvindo a música até o final. Muita paz, meus irmãos, e um Feliz Natal a todos.